Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, meus queridos? Paladino Mod aqui na área, trazendo pra vocês mais uma lista do nosso top. Eu vou continuar aqui trazendo lista de jogos com um determinado tipo de mecânica. E hoje eu vou trazer uma lista de uma mecânica que trabalha muito bem com outros tipos de mecânica. Eu tô falando do famoso Set Collection, aquela mecânica ali que vai te dar alguma pontuação, bonificação, quando você consegue cumprir um pré-requisito, seja juntar um determinado tipo de cartas da mesma cor, ou com o mesmo ícone, ou mesmo conseguir juntar uma coleção com ícones diferentes. O legal é que o Set Collection, ele trabalha com isso, com o igual ou com o diferente. Inclusive pode trabalhar com os dois juntos aqui. Você ganha ponto por diferente e também por quando você faz uma coleção igual. É uma mecânica que trabalha bem com ou qualquer outro tipo de mecânica, leilão, deck building, alocação de trabalhador, alocação de dados, trabalha muito bem. Geralmente ela vem casando basicamente com outra mecânica ali para chegar no core ali do jogo que você está jogando naquele momento. É uma mecânica bem gostosa de jogar e que em alguns jogos não pesa tanto você fazer, mas em outros, cara, se você não for atrás de fazer uma coleção ali de componentes, você não ganha a partida. E aqui eu vou fazer a minha lista dos jogos que tem essa mecânica. E como vocês sabem aqui, eu vou tentar falar para vocês aí o que tem da mecânica no jogo e por que eu escolhi ele tá aqui no meu top 5. Sempre eu vou lá na BGG, vou dar uma olhadinha lá naqueles jogos que tem essa mecânica, quais eu mais gostei, e aí eu trago aqui com essa lista. É uma lista pessoal. Se você não curtiu, não tem problema, deixa nos comentários a sua lista e também sugestões de novas mecânicas para eu trazer aqui a minha lista de jogos. Sem mais delongas, vamos lá para a lista. Número 5. Meu quinto lugar vai para o jogo Adara. O Adara, eu gosto muito dele, é um jogo bacana aqui de construção de civilização, né? Não é bem assim, você não tem esse feeling, mas trabalha muito bem a questão do draft de cartas e o Set Collection. E no Adara, o Set Collection ocorre em 2 pontos, pelo menos na minha visão. O primeiro é um Set Collection padrão, quando você consegue juntar ali uma coleção das 5 cores que tem no jogo de cartas, você vai ganhar uma pontuação, são 7 pontos, se tiver a sua medalha. E aí pode te dar uma pontuação muito grande no final do jogo, né? Você tem 2 medalhas de ouro, cada uma coleção que você tenha, você vai fazer 7 pontos. Ou seja, se eu tenho 2 coleções completas, vão ser 14 mais 14, né? Ou seja, vão ser 28 pontos. É coisa pra caramba aí. Então, às vezes, isso molda a forma que o jogador vai jogar no Adara. Mas ele tem um outro Set Collection que eu acho até mais gostoso, que é no decorrer da partida inteira. Que é quando você vai comprando cartas e vai colocando ali embaixo uma das outras as cartas da mesma cor. Essa coleção aqui te dá uma bonificação. Você paga menos para comprar depois uma carta daquela mesma cor. Então se eu vou comprar ali 3 cartas azuis, eu vou comprar uma quarta, ela vale 5, eu vou pagar apenas 2 e não os 5. Eu acho isso muito legal. Ele é um jogo muito gostoso, o Set Collection funciona muito bem e ele está em quinto lugar aqui por causa disso. Número 4. No meu quarto lugar está o jogo São Petersburgo. Um jogo que talvez seja desconhecido para vocês, mas é um jogo muito gostoso de jogar. É uma delícia, muito difícil de encontrar. Quando você encontra ele, você vai ter que comprar em japonês, que é o caso aqui da cópia do Thiago aqui do canal. Mas, cara, ele é maravilhoso, maravilhoso. Agradeço muito mesmo ao Arni que me apresentou esse jogo. Cara, eu me apaixonei, ele é sensacional mesmo. O Set Collection dele ali também pode ocorrer em 2 momentos do jogo, estilo o Adara. O primeiro é porque quando você vai comprando as cartas verdes. Para vocês entenderem rapidamente, São Petersburgo é passado em 4 fases, você vai comprando cartas. A primeira fase são as cartas verdes, que vão te dar dinheiro. As azuis são cartas de, vamos dizer assim, de cidades, geralmente te dão pontos de vitória. Depois nós temos as cartas de pessoas públicas, e aí, cara, tem até alguns personagens de designs como Feld, entre outros ali. E é isso aí que vai ter um Set Collection e por fim umas melhorias de cartas. E você fala, mas por que ocorre em 2 momentos? Porque nas cartas verdes, quando você vai comprando mais cartas de um tipo, elas vão te dando descontos também para comprar daquele mesmo tipo. E aí você vai olhar pelo ícone que você tem. Você tem uma cartinha ali que tem um ícone de uma nuvenzinha, acho que é uma nuvenzinha, não lembro direito. Você vai comprar uma outra de nuvenzinha, tem um desconto de 1. Então você vai tendo esse Set Collection ali. Mas o forte dele
realmente é o set collection padrão das figuras públicas. Quando você vai comprando ali, você ganha uma pontuação bastante alta pela quantidade de personagens que você tem diferentes. Cara, é uma pontuação que às vezes você tá ganhando lá, você não olhou esse set collection, o outro amiguinho olhou e aí te passa no final do jogo. O Super Smoke é um jogo muito gostoso de jogar, que, cara, você tá jogando ali, quando você vê já acabou a partida, você quer jogar uma atrás da outra, porque ele realmente é de uma simplicidade tremenda, que usa muito bem essa questão do set collection e também a questão do jogador em gerenciar o seu dinheiro, porque você no começo vai ter um incoming das cartas verdes e depois, em raros casos, vai ter depois outros incomings, mas não é aquele dinheirão todo que você tem, então você precisa realmente balancear na hora de comprar essas cartas. St. Petersburg é uma ótima pedida, se você não conhece, conheça, ele fica aqui no meu quarto lugar. Número 3. Meu terceiro lugar vai para o jogo Stone Age. O set collection do Stone Age eu acho ele muito bacana e também é um diferencial, dependendo da forma que você jogou, para ganhar a partida. O set collection deles são nas cartas que nós temos ali, são as cartas diferentes com aqueles ícones que vão tendo. Você pode fazer vários sets daquele ali, e aí você vai tendo uma pontuação, dependendo da quantidade de cartas que você tem. Se eu não me engano, posso estar errado aqui, gente, desculpa, é muito jogo que eu jogo. Você multiplica vezes o número das cartas diferentes que você tem. Então você tem 4 cartas diferentes, vezes 4 são 16 pontos. Acho que é assim. E aí você vai tendo mais de uma. O bacana é porque para você fazer set collection, você precisa alocar o seu trabalhador lá. Então assim, eu quero muito aquela carta. Eu vou deixar de fazer uma ação para ir fazer aquela ação naquela carta. Eu acho isso bem bacana e bem estratégico. Sem contar que tem as outras cartas ali no jogo que também te dão uma pontuação muito grande e que também é o outro set collection do jogo. Pessoal que eu não ia falar deles aqui, né? Sim, olha só que bacana do Stone Age. Ele tem esse set collection descaradamente jogado ali, ou seja, que é o das cartas, mas dependendo das cartas que você compre, que são aquelas pontuações no final do jogo, que vai te bonificar pela quantidade de trabalhadores que você tem, quantidade de cabanas ou a própria alimentação, você vai ganhar uma pontuação, uma multiplicação daquilo ali. E por mais que ele não seja um set collection puro, ele acaba virando um no decorrer do jogo. Porque se você consegue, por exemplo, ali 2 cartas que vai multiplicar por 5 a quantidade, por exemplo, de ferramentas que você tem, cara, você vai atrás de ferramenta para poder no final do jogo fazer 30, 35, 40 pontos, dependendo da quantidade de ferramentas. Então, esse tipo de carta que o Stone Age te permite comprar, acaba também depois te fazendo montar um tipo de set collection ali, entre aspas, tá, gente? Porque não é o set collection do jogo. O set collection do jogo é aquele outro, mas que não deixa de ser, tá? Porque você acaba fazendo outros tipos de ação para poder pontuar. E quando você pontua, realmente é uma coleção de componentes. Quanto mais ferramentas eu tenho, eu pontuo. Quanto mais cabanas eu tenho, eu vou pontuar. E assim por diante. Stone Age é, para mim, um dos melhores jogos para você apresentar €1. Um jogo de entrada sensacional. Acho ele excelente para apresentar esse tipo de mecânica, de alocação de trabalhador e o set collection. E é por isso que ele fica aqui com a medalha de bronze. Número 2. Meu segundo lugar vai para o jogo Lords of Waterdeep. Um jogo que infelizmente não foi lançado no Brasil. Meu Deus, por que não vem? Mas calma, parece que tá vindo. Será que temos aí uma luz no fim do túnel? Não sei. Só sei que ele é um jogo sensacional. Ele é um euro de alocação de trabalhador que tem uma interação muito bacana. Que essa interação mesmo de fura-olho. Às vezes o cara tá ali com os recursos bonitinhos para comprar ou para completar uma carta de missão e você vai lá e rouba dele através das cartas de intriga. Essas cartas de intriga realmente causam intriga na mesa. Tudum? Tirando as brincadeiras de lado, Lords of Waterdeep ele trabalha muito bem a questão da alocação de trabalhadores, clássica de você travar. Você vai montando ali depois, através da seu objetivo que você tem, que é uma carta de Lorde seu, ele vai te mostrar como que você vai pontuar ali no final do jogo um determinado tipo de
carta. E é aí que está o Set Collection, de certa forma. Porque se você pega ali um Lorde que vai pontuar ali as cartas de missão arcana, você vai querer fazer a maioria das cartas de missão arcana. Você vai tentar pegar essas quests e tentar realizá-las de uma forma mais rápida possível para pegar mais cartas e assim pontuar mais. Porque quando você completa a missão, você já tem a sua bonificação, já tem a pontuação, só que no final do jogo você ainda tem esse Set Collection. E isso é muito legal. E o bacana é que o Lords of Waterdeep, ele te fala, saiba qual é o seu Lorde, mas tente identificar o Lorde do companheiro. Tente observar o que ele está fazendo, quais as quests ele está fazendo. Muitas vezes vale a pena você furar o olho, realmente limpar aquelas quests que estão ali para ele não pegar aquele tipo de quest, para ele não ter uma pontuação no final do jogo e assim conseguir ganhar. E você também tem que se precaver disso. Tentar pegar não somente aquele tipo de quest, pegar uma outra, para que assim ninguém consiga descobrir. Se bem que não é tão fácil descobrir assim, mas é possível. Por isso que é interessante você também observar o que os outros estão fazendo, para assim conseguir ser aquele no final do jogo com Set Collection bom e dar uma pontuação alta, dependendo da forma que você trabalhou, bastante considerável. O jogo em si é uma delícia para quem gosta dessa interatividade mais direta, em atrapalhar um amiguinho. É uma pedida muito, muito boa. O único porém dele aqui é porque ele tem muito texto, tanto de lore, que eu acho sensacional, mas também até para você conseguir ali as bonificações e as cartas de intriga também, o que elas fazem. Então, seria muito legal se viesse para o Brasil. Lords of the Deep eu adoro, ele fica aqui com a minha medalha de prata no segundo lugar. Número 1. E o meu primeiro lugar aqui vai para um jogo do Ryan Laukat, The Ancient World. E aqui você pode colocar a primeira edição ou a segunda edição. Eu tenho aqui a segunda edição. E ele ficou em primeiro lugar aqui porque ele foi um dos únicos jogos que eu já joguei na minha vida que a pontuação ela é praticamente exclusiva de Set Collection. Sim, você pontua nesse jogo pela coleção de banners dos clãs que durante todo o jogo ali você procurou fazer. O jogo ele é muito gostoso, ele é uma alocação de trabalhadores em que você, com essa alocação, vai tentando montar a sua civilização ali, derrotando os titãs que estão atacando esse mundo, conseguindo assim os favores desses clãs que têm as cores ali das bandeiras, eu não me engano são 5 ou 6 cores, e aí você vai pontuar dependendo da quantidade de cores que você tem em cada um desses clãs, sendo que tem um máximo ali, se eu não me engano, são 6 bandeirinhas. Você tem 6 bandeirinhas, você chegou no máximo ali, é 6 ou 7, tá gente? Eu não vou lembrar direito, mas tem o máximo, e aí você vai fazer para cada uma dessas bandeiras. E a pontuação do jogo tá aí, no Set Collection. É incrível como esse jogo ele faz uma alocação de trabalhador sensacional, mas você tem que pensar que a sua pontuação está em você colecionar esses banners. Então não adianta você pegar aquela carta maravilhosa de civilização, colocar ali, ter uma bonificação muito boa, sendo que você não está colecionando aquele tipo de clã. Então às vezes você precisa, poxa, aquela carta é muito boa, mas olha só, aquela outra ali, eu já vou ter o meu 5º banner da cor azul, já estou pontuando mais. E aí é melhor você ir para aquele lado. Claro que o jogador é livre para fazer o que quiser. No meu caso, eu gosto tanto de jogar esse jogo, de ficar montando a minha civilização, lutando com os titãs, muitas vezes eu esqueço que a pontuação do Set Collection, eu acabo lembrando mais no final do jogo, eu saio correndo que nem um desesperado e acabo não pontuando tão bem como outros amigos aí que já fizeram mais de 70 pontos, enquanto eu fiz ali os meus míseros 35, o dobro do que eu tinha feito. Mas é um jogo, uma delícia de jogar. E por ele ter essa questão da pontuação realmente ser de coleção de componentes e forçar o jogador a observar isso quando está fazendo o seu jogo, se planejando de forma estratégica, executando esse planejamento, ele fica aqui com o primeiro lugar de jogos com Set Collection. Galera, essa aí foi a minha lista dos jogos que tem a mecânica de coleção de componentes. Qual é a sua? Coloque aí nos comentários. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até uma próxima. Beijo do Paladino. Fui!